dentro de cada um de nós existe um universo invisível a olho nu. Hoje, a gente vai mergulhar em como a ciência usa a arte das cores para explorar esse mundo, transformando tecidos que seriam transparentes em mapas super detalhados que revelam segredos essenciais para a nossa saúde. Já parou para pensar nisso? Se a gente pudesse dar um zoom e espiar o que acontece dentro de uma única célula do corpo, o que será que a gente encontra lá dentro? A resposta, olha, talvez não seja bem o que se imagina. Pois é, basicamente isso. Quase nada. Sem uma ajudinha, o tecido biológico é praticamente transparente e incolor quando a gente olha no microscópio. As estruturas estão todas lá, sabe? Mas nossos olhos simplesmente não conseguem diferenciar uma coisa da outra. E é exatamente aqui que a mágica começa. Essa mágica tem nome, claro, é a histoquímica. É basicamente o ponto de encontro entre a histologia e a química. É a arte que transforma uma amostra translúcida num mapa vibrante, cheio de informação, permitindo que os especialistas consigam ler a história que as nossas células estão contando. E a base para praticamente todo esse mapeamento celular, a dupla de corantes mais famosa e utilizada no mundo todo é a hematoxilina e a eosina. Ou, para os íntimos, só H e E. E a genialidade do HE está na simplicidade. Pensa num jogo de opostos, quase como ímãs. A hematoxilina é um corante básico, de carga positiva. Ela é atraída por tudo que é ácido e negativo na célula, como o DNA lá no núcleo, e por isso pinta ele de roxo. Já a eosina é o contrário, ácida, negativa. Ela gruda no que é básico e positivo, tipo as proteínas no citoplasma, e pinta tudo de rosa. É esse contraste, esse balé de cores que forma a base de quase todo o diagnóstico. E olha que curioso, a hematoxilina tem uma história bem legal. Ela não é sintética, não. Vem da casca de uma árvore. Só que ela não funciona assim direto da natureza. Primeiro, ela precisa ser oxidada para virar um corante ativo, a hemateína. E mesmo depois disso, ela precisa de um parceiro, um mordente, que geralmente é um sal de alumínio, para conseguir finalmente se ligar no DNA. É toda uma dança química só para aquele tom de roxo aparecer. Ok, então o HIE nos dá um mapa básico do terreno, a estrutura geral da célula. Mas, e se for preciso achar um ponto bem específico nesse mapa, um tipo particular de molécula? Para isso, a gente vai precisar de ferramentas um pouco mais especializadas. E é aí que a gente entra no mundo das colorações especiais. Pensa nelas como se fossem marca-textos de altíssima precisão. Cada um deles foi desenhado para destacar um tipo diferente de molécula. Vamos começar pelos carboidratos. Uma das técnicas mais importantes aqui é a reação do ácido periódico de Schiff, mais conhecida como PAS. Funciona assim, em duas etapas. Primeiro, o ácido periódico vai lá e modifica quimicamente os carboidratos. Depois, vem o reativo de Schiff e se liga nessa parte que foi modificada. E o resultado é uma cor magenta, bem forte, que aparece onde quer que esses carboidratos estejam. É ótimo para ver muco, glicogênio e até a parede de fungos. E o PAS é só o começo, viu? Como dá para ver, existe praticamente um corante para cada tipo de carboidrato. O azul de alciã, por exemplo, vai destacar mucinas ácidas num tom de azul. Já o mucicarmim é perfeito para revelar cápsulas de certos fungos em vermelho. Cada cor é uma assinatura. É como se fosse a identidade da molécula ali na nossa frente. Agora vamos mudar o foco. E as gorduras? E as fibras que dão estrutura, como o colágeno, que sustenta os nossos tecidos? Pois é, elas também têm suas próprias colorações especiais. Só que aqui tem um desafio técnico importante. O processo padrão para preparar as lâminas usa solventes que literalmente dissolvem e lavam embora toda a gordura do tecido. Então, para conseguir ver os lipídios, os patologistas precisam usar uma técnica diferente. Eles congelam o tecido em vez de processá-lo com esses solventes. Então, resumindo a história, para ver gordura, a amostra tem que ser congelada e aí se usam corantes como o Oil Red O. Já para as fibras de colágeno, que aguentam o tranco do processo normal, a gente usa corantes como o tricrômico de Masson, que são ótimos para avaliar a arquitetura e a saúde do tecido. E vamos focar um pouquinho nesse Masson. Como o nome tricrômico já entrega, ele usa 3 corantes de uma vez só. O resultado não é só bonito, ele é muito funcional, porque essas 3 cores distintas criam um contraste poderoso que revela a composição exata do tecido de forma quase imediata. E é aqui que está o poder do Masson. Os núcleos ficam pretos, o músculo e o citoplasma ficam vermelhos,
E, o mais importante, o colágeno, que forma o tecido conjuntivo e as cicatrizes, se destaca no azul ou verde super vibrante. Isso permite diferenciar, na hora, o que é tecido funcional e o que é tecido de cicatrização. Beleza. Até aqui, a gente viu como corar as estruturas normais das células. Mas a histoquímica se torna ainda mais poderosa quando é usada para encontrar coisas que não deveriam estar ali. Ou seja, acúmulos anormais de substâncias nos tecidos. Olha só que interessante. Se existe uma suspeita de acúmulo de ferro, por exemplo, a reação de Pearls vai pintar esse ferro de um azul brilhante. Depósito de cálcio aparece em preto com a coloração de von Cossa. E a perigosa proteína amiloide fica laranja com vermelho Congo. Cada reação dessas é uma pista visual para uma doença específica. E sobre o vermelho Congo, tem um detalhe que é simplesmente incrível. Quando a lâmina corada é observada com um filtro de luz especial, a luz polarizada, aquela proteína amiloide que estava laranja começa a brilhar com uma cor verde maçã muito específica. Essa tal de birrefringência é a confirmação definitiva para o diagnóstico de amiloidose. É um truque de luz que literalmente salva vidas. Bom, nós vimos um verdadeiro arco-íris de técnicas. Mas no fim das contas, como é que essa paleta de cores se traduz em ação no mundo real? A resposta é simples: diagnóstico preciso de doenças. E é aqui que a gente chega no ponto principal. Muitas vezes, o resultado de uma única coloração especial dessas é a peça que faltava no quebra-cabeça. A cor que surge no microscópio se traduz diretamente em clareza, em um diagnóstico certeiro para o médico e, claro, em respostas para o paciente. E aqui estão alguns exemplos bem concretos. Na cirrose, o azul do maçom mostra exatamente a extensão da cicatrização no fígado. Numa infecção por fungos, o magenta do paz faz o invasor saltar aos olhos. Cada cor conta um pedaço da história da doença, e isso é o que guia o tratamento correto. No fim das contas, é tudo sobre isso. A histoquímica é muito mais do que só química e cores. É a arte de ser um tradutor, de transformar a linguagem silenciosa das nossas células em diagnósticos claros que podem mudar e salvar vidas. E isso tudo nos leva a pensar, né? As cores que a gente conhece hoje já revelam um mundo de coisas. Mas conforme a ciência avança, quais novos métodos, quais novas linguagens a gente vai desenvolver para decifrar os mistérios ainda mais profundos que estão escondidos dentro do nosso próprio corpo? A exploração está só começando.